Amém? Aqueles que vão nos acompanhar depois pelas plataformas digitais, que Deus te abençoe, que você seja encorajado e compartilhe a palavra de Deus. Nós temos recursos tecnológicos à nossa disposição, que você faça uso desses recursos para divulgar, para proclamar a palavra de Deus aos quatro cantos desse mundo. É uma alegria estar aqui de novo, depois de uma semana que de maneira impressionante voou. Não sei se você teve essa sensação, mas essa semana e as semanas e os dias parece que tem passado muito rápido. Hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês a sequência desse tema. Na semana passada nós começamos a trabalhar essa temática a partir da profecia feita por Isaías, a nação de Israel, e envolvendo um contexto amplo, um contexto muito significativo, mas também de muita história envolvendo os planos de Deus, envolvendo os propósitos de Deus, e inserido nesse propósito estava a nação de Israel. Então eu mencionei, aqueles que estavam aqui vão se lembrar disso, que nós precisamos estudar vários livros da Bíblia para que nós então possamos, juntando a história e percebendo, isso que é muito interessante, percebendo que a história ela tem uma continuidade, ela tem um começo, ela tem um desenvolvimento e ela tem um fim. Logicamente esse fim ainda não chegou, a história segue, a história continua, os propósitos de Deus nessa história continuam se cumprindo, e nós estamos, assim como o povo de Israel estava envolvido, nós estamos envolvidos nessa história. Deus nos chamou, Ele nos escolheu um dia, nós cremos em Cristo, respondemos a sua voz, e por isso nós estamos aqui. E isso é maravilhoso porque nós lembramos então que Deus nos insere na sua história. Essa história não tem a ver conosco, mas ela tem a ver com Deus e com seus propósitos. O que Deus está fazendo na história, o que Ele está escrevendo nessa história, as suas ações nessa história, provam não somente quem Ele é, revelam quem Ele é, mas também nos ensina, irmãos, que Deus é misericordioso e que Ele nos chama para fazer parte dos seus propósitos. Amém? É por isso que nós estamos aqui. E nessa abordagem, pode dar mais um enter, nós incluímos alguns pontos fundamentais. Eu disse que para nós compreendermos essa história, nós precisamos então olhar, estudar com atenção todo um contexto histórico que foi se desenvolvendo através do povo de Israel. E nós lembramos e fazemos um link na história com o chamado de um grande personagem bíblico chamado Abraão, que Deus então chama, tira da sua terra, do seu contexto, e a partir de Abraão, Deus então começa a formar uma nação, a formar um povo, o povo de Israel, a nação de Israel. E é interessante porque Deus faz promessas para Abraão, e uma delas é que a sua descendência, se ele pudesse contar, porque a sua descendência seria incontável, assim como nós não podemos contar as estrelas que estão nos céus, Deus diz para ele, assim será a sua descendência. Isso é maravilhoso. E nós incluímos nessa abordagem alguns pontos fundamentais.
para compreendermos a importância da profecia de Isaías para o povo de Israel, que naquele período estava sob o olhar atento e avassalador do Império Assírio. Nós tocamos nesse ponto na semana passada e lembramos que o Império Assírio era a maior potência política e militar da época. E era o império que Deus levantou para julgar a nação de Israel. Era a maior potência política e militar e que representava, naquele contexto, a principal ameaça para o Reino do Norte. Inclusive, abra esse texto comigo, depois nós vamos ler Isaías 54, mas abra agora, por gentileza, Isaías capítulo 8. Olha esse texto, no versículos 1 até o 4. Isaías capítulo 8, versos 1 ao 4. Isaías profetizou que os assírios seriam um instrumento de Deus para julgar a nação de Israel por causa da sua rebeldia. Assim diz o texto: o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho. Olha que cena dramática. Tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher-shalal-Hasbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou, e deu à luz um filho. O Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-shalal-Hasbaz, que significa rapidamente até os despojos. Pois antes que o menino aprenda ou saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. Olha só, Deus então levanta o profeta Isaías e, através do nascimento de um filho de Isaías, Deus então estava transmitindo uma mensagem clara à nação de Israel. E essa mensagem estava no significado do nome do menino. Rapidamente até a pilhagem, até os despojos. Isso significa que Deus então levantaria o Império Assírio, um império destruidor, avassalador, que passaria então a dominar os israelitas. Nós também lembramos que durante o longo período e longo e próspero reinado de um rei chamado Uzias, os israelitas desfrutaram de um período de paz e de conquistas. Lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, está registrado que o rei Uzias foi um rei temente a Deus. Ele foi um rei aprovado, cujas condutas foram aprovadas por Deus. E o texto também menciona, isso é muito importante, vale a pena destacar, que Uzias, não só ele, mas como todos os outros reis que passaram depois da monarquia instituída em Israel, o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois de Salomão, então, a nação é dividida lá no ano 931 a.C., e a nação, então, é dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E a Bíblia ensina que nessas dinastias, Deus foi levantando profetas. Isso é muito interessante, irmãos. Deus foi levantando profetas para instruir os reis e a nação a temer o Senhor. Mas nós vemos lá no livro de Reis que o que aconteceu foi uma grande momentos de obediência, mas
Uma grande parte da história é marcado por momentos de rebeldia e de desobediência a Deus e a sua lei. Mas esse rei chamado Uzias temeu o Senhor. Sob instrução do profeta Zacarias, o rei Uzias fez aquilo que aprova, aquilo que Deus aprova, aquilo que estava na lei de Deus. E nós vemos então o resultado disso, não só no seu reinado, como reverberando na nação. O rei Uzias foi próspero, foi abençoado, e a nação de Israel, consequentemente, desfrutou de um tempo de paz, de conquistas e de prosperidade. E isso é muito interessante, porque nós aprendemos como um coração temente a Deus, como um coração obediente à palavra de Deus, certamente, irmãos, tem como resultado para nós uma vida de bênção, uma vida próspera em todos os sentidos. Amém? Também nós precisamos destacar, eu pontuei de maneira rápida semana passada, que embora no período de Uzias o povo desfrutou de prosperidade, conquista e paz, no período de um outro rei chamado Oséias, que foi o último rei de Israel. Naquela ocasião, Oséias, não confunda o rei Oséias com o profeta Oséias. Naquela ocasião, o rei Oséias foi o último rei de Israel. E ele governou então o reino do norte, com 10 tribos. E nesse momento, nós vemos então que a nação de Israel estava mergulhada na idolatria. Construíram, o texto diz lá no segundo livro de Reis, capítulo 17, eu não vou entrar em alguns textos por causa do tempo, mas no segundo livro de Reis, no capítulo 17, está escrito, registrado, que a nação de Israel estava tão mergulhada na idolatria, haviam se afastado do Senhor completamente, que eles então constroem altares idólatras em todas as cidades. E o texto diz, por mais alarmante, triste que seja, que até os seus próprios filhos eles queimavam em sacrifícios, conforme as nações pagãs faziam, dedicavam, queimavam os seus filhos como sacrifício aos deuses. O povo de Israel, irmãos, chegou a concretizar essa prática. Então, finalmente, nós também destacamos lá no segundo livro de Reis, capítulo 17 ainda, que finalmente um rei assírio chamado Salmaneser conquistou Samaria depois de sitiar a cidade por alguns anos. É assim que os impérios faziam, eles cercavam a cidade, eles impediam a entrada de pessoas, a circulação de alimentos, a movimentação, a dinâmica daquelas cidades, daquela sociedade, e nisso eles iam enfraquecendo a nação. E o texto diz que depois de 3 anos cercando a cidade, Salmaneser então invade Samaria, que naquele contexto histórico era a capital do reino do norte, Israel, e ele então dá fim ao reino do norte no ano 722 a.C. Esse registro ele é importante porque mais ou menos cerca de 30 mil israelitas, olha só, foram deportados para a Síria. E outros povos foram trazidos para a capital do Reino do Norte, Israel. E aí, nesse momento, segundo Reis, capítulo 17 ainda, forma-se então, ou dá início à formação do povo samaritano, pela mistura de outros com outros povos. E quando nós lembramos desse registro acontecido na história, nós lembramos e linkamos com a divergência que há entre, ou que havia entre os judeus e os samaritanos no Novo Testamento. Lembra disso?
Os judeus cortavam o caminho para não passar por Samaria. Os judeus odiavam os samaritanos, porque sempre considerou eles um povo não judeu de sangue, mas um povo que foi misturado com outras nações. E de fato isso acontece. E por causa disso, então, se estabelece um cisma, uma separação entre os judeus e os samaritanos. E quando nós lembramos de alguns textos dos evangelhos, um daqueles que me impressiona é que mesmo que os discípulos rejeitassem os samaritanos, cortassem caminho para não cruzar com eles, o Senhor Jesus teve um encontro lá no Evangelho de João. Eu não vou entrar nesse texto para não me perder aqui, também não dá tempo. Anota, estuda esse texto ao longo, essa narrativa ao longo da semana, vale muito a pena. O Senhor Jesus se encontra com uma mulher samaritana ali no poço de Jacó. E nós então bem sabemos que o encontro de Jesus com aquela mulher, ou melhor, dela com ele, transformou não só a vida dela, mas como alcançou o coração de muitos samaritanos. Porque Jesus é convidado para estar no vilarejo. Sempre quando eu leio aquele texto, eu fico pensando que se o convite fosse feito para os discípulos, certamente eles teriam negado. Certamente eles teriam passado longe daquele vilarejo. Mas João registra que Jesus aceita o convite. Entra no vilarejo, permanece 3 dias com eles. E o final, o resultado do encontro do Senhor Jesus com aqueles samaritanos, sabe qual foi? Muitos samaritanos creram em Jesus Cristo. Muitos samaritanos foram salvos pelo amor e pela graça de Jesus. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Dentre os princípios valiosos e profundos, é que se Deus, o próprio Deus, não faz distinção de pessoas, nós também, aliás, quem somos nós para fazer distinção de pessoas, independente de classe social, de etnia, enfim, do que quer que seja? Porque a graça e o amor de Deus e a salvação de Deus é estendida para todos aqueles que creem. Amém? Louvado seja Deus. E aí, nós também vimos que, pode dar mais um enter, que foi no ano que o rei Uzias, esse registro, ele é muito interessante, ele nos dá um fundamento muito importante para compreender a sequência da história. É que foi no ano que o rei Uzias morreu, que o profeta Isaías, que Isaías ainda não era um profeta, mas que Isaías teve uma visão espiritual extraordinária. Está lá no capítulo 8, ou no capítulo 6 do livro de Isaías. Ele teve uma visão extraordinária. Você pode olhar aí com detalhes. Olha só, lá no capítulo 6, ele registra alguns detalhes dessa visão. Ele viu o Senhor num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele, olha só, estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E depois dessa visão, ele ouve a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí nós vemos no texto a resposta de Isaías diante de Deus: eis-me aqui, envia-me, Senhor. E aí, a partir da sua resposta positiva,
e firme, Deus fez de Isaías um profeta para as nações. Irmãos, uma coisa que ministra muito o meu coração quando eu me encontro com esse texto histórico é que eu me lembro, e o Espírito Santo ministra o meu coração para perceber uma coisa importantíssima, uma coisa que marca a nossa vida para sempre, que muda a história da nossa vida para sempre. É quando nós ouvimos a voz de Deus e respondemos o seu chamado. Preste atenção, quando isso acontece, a nossa vida, ela nunca mais é a mesma. Amém? Porque Deus começa uma obra em nós. Porque afinal de contas, eu falei agora há pouco, a continuação da história, o início, o desenvolvimento e o fim não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Mas essa história, ela tem a ver com o propósito e os planos de Deus ao longo da história. Mas o fato é, irmãos, que quando nós, preste atenção nisso, ouvimos a voz de Deus, respondemos positivamente, a nossa vida, ela passa, ela começa, ela tem o início de uma mudança, de uma transformação. Nós nunca mais seremos os mesmos. E foi o que aconteceu com Isaías. O livro do profeta, ele tem uma divisão muito importante. Se você for perceber depois da semana, faça esse exercício. Se você pegar dos capítulos 13 até o capítulo 23, você vai perceber que Deus levanta Isaías, como eu disse aqui, e faz dele um profeta para as nações. Por que para as nações? Porque através dele, Deus começa então a emitir um alerta, Deus começa a emitir uma mensagem para várias nações, especialmente para a nação de Israel, que é o povo escolhido, o povo da sua aliança, o povo que Deus então escolheu para formar para si e para ser uma nação diferente no meio de outras nações. Sabe o que eu lembro com isso, irmãos? Que quando Jesus nos chamou, que quando Jesus chamou os primeiros discípulos, fez deles apóstolos, testemunhas de Jesus perante o mundo. Quando Deus te chamou e Deus me chamou, quando Jesus institui a sua igreja, é porque através de nós, Deus quer fazer a sua graça, o seu amor, a sua salvação conhecida perante outros povos. Nós fomos chamados porque nós temos uma missão. Nós temos falado disso, e olha, eu vou ser enfático aqui, porque é isso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Que nós existimos como igreja com um propósito definido, irmãos. Que nós fomos chamados, que Jesus instituiu a sua igreja para fazer diferença nesse mundo. E nós fazemos diferença a partir daquilo que nós pensamos, falamos, a partir daquilo que nós vivemos entre nós, fora, dentro desse ambiente, como família de Deus, mas também fora daqui. Onde nós estamos, Deus nos colocou para fazermos diferença. Amém? Você crê nisso? Eu creio. No capítulo 54, vai lá comigo, vamos ler o texto novamente, que foi o capítulo base do nosso tema. Capítulo 54, versos 1 ao 3. Cante, ó estéril. Você que nunca teve um filho, e rompa encanto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue
o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique as suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Esse foi o capítulo e os versículos que nós trabalhamos e vamos continuar trabalhando como base da nossa meditação. E esse capítulo, assim como outros, porque o livro dos profetas tem uma linguagem rica em metáforas, nós vimos então que essa linguagem rica em metáforas, através dessa linguagem, Deus estava anunciando um tempo de restauração, um tempo de redenção para os israelitas. E isso é muito interessante porque a figura que o profeta usa para se dirigir à nação é muito interessante. Olha só, o canto e o grito de alegria seriam emitidos pelos lábios de uma mulher estéril. E essa linguagem, ela se referia à nação de Israel, lá no verso 1. No verso 2, olha só. Deus anuncia que essa mulher estéril, além de gritar de alegria, além de cantar de alegria, também precisaria ampliar o lugar da sua tenda. Eu fiz uma pesquisa, uma consulta na versão, eu estou utilizando aqui, utilizei na leitura a versão NVI, que é a nova versão internacional. Mas eu fiz uma consulta rápida na versão NVT, que é a nova versão transformadora, e é muito interessante, porque na NVT foi traduzido que essa estéril, referência à nação de Israel, deveria ampliar o lugar da sua tenda, construir mais um cômodo e não economizar nisso. Olha que interessante. Construa mais um cômodo, aumente a sua tenda. Não economize nisso, porque Deus resgataria e restauraria a nação exilada de Israel e faria deles uma nação que transbordaria para todos os lados. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Eu fiquei pensando que o que Deus faz, que os propósitos de Deus sempre se cumprem. Eu fiquei pensando que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Quando nós olhamos para essa profecia, nós vemos que Deus é aquele que muda e transforma a história. E muitas vezes nós, assim como o povo de Israel, lógico, em situações completamente diferentes, mas nós também na nossa vida, preste atenção nisso, podemos passar por dificuldades, por situações adversas, onde nós somos encurralados, prensados na parede, onde o sol não brilha, nós vemos só nuvens escuras e densas. Mas o que nós não podemos é nos esquecer que o nosso Deus é aquele que transforma as situações. Eu não sei você, mas eu e minha família, quantas situações eu poderia relatar aqui? Quantos testemunhos, irmãos, eu poderia contar de situações adversas, difíceis, que aos nossos olhos humanos, à nossa maneira de ver, não tinha respostas. Mas Deus é aquele que muda as situações. E é isso que Ele faria. Ele resgataria, restauraria a nação exilada de Israel e os faria transbordar para todos os lados. Os seus descendentes, está escrito lá, ocupariam outras nações. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Não são? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que passou. E o dia de ontem que passou é como 1000 anos. Isso significa que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. E também significa, irmãos, que o tempo de Deus é diferente do nosso.
Muitas vezes nós vivemos situações difíceis, situações adversas, complicadas, tristes, do tipo daquelas que a gente não vê a hora de passar logo, de sair debaixo da nossa cabeça aquela nuvem escura e densa e brilhar um sol radiante que ilumina tudo à nossa volta. É ou não é? Mas o tempo de Deus, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E o que nós precisamos aprender, queridos, a desenvolver nesses momentos é a nossa confiança na soberania e no poder de Deus. Muitas vezes, queridos, eu penso que a nossa fé é uma fé muito teórica. É uma fé que não se desenvolve, porque no meio das adversidades nós não aprendemos a confiar e a descansar no Senhor. É quando isso acontece, é uma situação que perdura na nossa vida. Sabe o que eu penso? Que Deus pode, irmãos, levantar situações, permitir situações, para que a nossa fé seja aplicada e desenvolvida. Amém? Eu creio nisso, irmãos, isso que eu vejo nas Escrituras. Muitas vezes nós vivemos uma fé que não nos tira do lugar, mas que precisa ser exercitada. E Deus pode sim permitir situações difíceis para que a gente aprenda a confiar nele. E olha que se tem um povo que tem experiência com isso, é o povo de Israel. É ou não é? Longos anos no Egito, depois longos anos no deserto, 40 anos, um trecho que poderia ser percorrido aproximadamente em um mês de viagem, num passo firme, sem intercorrências, um mês, mais ou menos. Eles ficam naquele trecho rodando durante 40 anos. Porque aqueles 40 anos, e durante aqueles 40 anos, Deus ensinou para eles, estava ensinando para eles que eles deveriam aprender a confiar no Senhor. Rodaram os desertos, fizeram tour pelos desertos da vida. Certamente o destino de Israel não era o deserto, o texto deixa isso claro para nós. O destino de Israel era Canaã, a terra que Deus havia prometido lá atrás para Abraão, lembra disso? Mas eles ficam rodando pelo deserto, chegam em lugares onde não havia água, chegam em lugares onde não havia comida. E aí eles tinham duas opções. Ou confiava em Deus, ou reclamava. Pastor, qual que é a opção que eles sempre preferiram, que eles sempre escolheram? É mais fácil reclamar. Deixa eu ver, quem que é aqui o responsável? Eu sei quem é, hein? Moisés, vamos nele. Só que ao reclamar contra Moisés, eles estavam reclamando contra quem? Contra o próprio Deus. E olha, irmãos, como eu vejo graça de Deus durante a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Como eu vejo graça. A começar quando o exército egípcio estava correndo atrás deles, lembra disso? Se ficar, o bicho pega, se correr. Atrás tem um exército poderoso, o mais poderoso. Na frente tem um mar. E agora? É sepultura na certa. Deus abre o mar. O povo atravessa em terra seca.
Olha a providência de Deus, olha a graça de Deus para preservar seu povo. E na nossa vida, irmãos, quantas vezes, todos os dias, toda hora, Deus está derramando, estendendo sobre nós a sua graça, porque Ele nos ama. Só que se nós não tivermos um olhar atento de gratidão, um coração de gratidão, nós, ao invés de agradecermos e confiar, nós reclamamos de Deus. Não bastasse isso, tá calor no deserto, uma coluna de nuvem para guiar eles durante o dia. Para que a caminhada não fosse tão desgastante. Olha a graça de Deus. Chega à noite, não tem lanterna, não tem o farolete, a luzinha do celular. Não tem vela para andar no deserto com velinha na mão. Uma coluna de fogo. Para que o povo continuasse caminhando. Porque o destino deles não era o deserto, era Canaã. E muitas vezes, irmãos, nós também precisamos ter essa consciência. De saber que mesmo quando nós estamos enfrentando lutas, mesmo quando parece que nós estamos em caminho sem saída, é o nosso Deus que abre o caminho para nós. É Ele que vai à frente nos conduzindo. É Ele que derrama provisão quando não há provisão. É Ele que abre fontes no deserto onde não há fontes. E o que nós precisamos é aprender a confiar em Deus. Os caminhos de Deus são sempre mais altos do que os nossos. A sua palavra, uma vez liberada, ela não volta vazia. Mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Deus transforma realidades trágicas e sofridas em situações de liberdade e de crescimento. Isso é maravilhoso, irmãos. É isso que essa profecia, 700 anos antes de Cristo, liberada para a nação de Israel, traduz, imprime diante dos nossos olhos. Que Deus é aquele que muda realidades. Deus faz dos escravos uma nação livre e restaurada. E tudo isso sabe para quê? Para a glória do seu nome, porque Deus zela pela sua santidade, pelo seu nome. Quer ver um exemplo disso? Só virar um pouquinho a sua página, não precisa nem virar. Isaías capítulo 55. Olha a sequência da profecia. Olha como que isso fica claro. Isaías 55, versos 8 ao 13. É sequência da profecia. Olha aqui, irmãos. Pois os meus pensamentos, olha Deus respondendo à nação através de Isaías. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías 55, 8 ao 13. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno
que não será destruído. Amém. Aleluia. Olha que bênção. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de pesquisar sobre essa planta chamada murta. Chegaram a pesquisar alguma vez estudando esse texto? Vale a pena, irmãos. Amplia a nossa consciência e entendimento do significado desse texto para a nação de Israel. E para nós hoje, a murta é uma plantinha que dá uma flor linda, uma flor bonita. E é isso que Deus estava anunciando. Olha, eu vou reverter a situação de vocês. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. E quando eu estava lembrando disso, eu me lembrei que foi exatamente isso que Jesus veio fazer, conforme ele anunciou na sinagoga em Nazaré, lá em Lucas capítulo 4. Eu não vou ler esse texto, mas vale muito a pena. Lucas capítulo 4, verso 14 ao 21. Quando nós fazemos uma ligação com o Novo Testamento, uma correlação, isso é fantástico, irmãos. Porque o Novo Testamento, nesse texto de Lucas, no capítulo 4, nos mostra por que Jesus veio, qual o propósito dele. E é muito interessante essa narrativa, eu vou resumi-la, porque Jesus está em Nazaré, o lugar, o vilarejo onde ele havia sido criado por José e Maria. E naquele vilarejo, ele é conhecido como filho do carpinteiro e da jovem Maria. Mas o texto diz que Jesus estava acostumado a frequentar as sinagogas no sábado. Ele entra numa sinagoga em Nazaré. O assistente entrega nas suas mãos o rolo, ele abre o rolo. E onde ele abre? Exatamente, Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, onde está escrito: o Senhor me ungiu. Aleluia. Para proclamar as boas novas aos pobres, para abrir os olhos dos cegos, para libertar os cativos e anunciar o ano da graça do Senhor. Jesus veio, irmãos, para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio para nos salvar. E nós lembramos, quando nós estudamos todas as Escrituras, todos os livros, nós nos lembramos que a salvação não se resume a um passaporte que nós recebemos para entrar no céu e para nos livrarmos do fogo do inferno. Mas que essa salvação, ela se resume, ela se traduz numa vida nova, numa vida transformada pelo poder de Deus, numa vida restaurada. Nós éramos doentes, hoje nós somos sãos. Nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres. Você está entendendo? Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Antes nós nem sequer tínhamos identidade, hoje nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Numa sociedade perdida, mergulhada no pecado como estava a nação de Israel, Deus nos levantou para sermos luz, para sermos diferença nesse mundo. E talvez você está aí me ouvindo, pensando quietinho: pastor, mas há tantas circunstâncias nesse mundo que tentam nos afastar de Deus e da sua lei. Certamente. E
certamente, querido, presta atenção nisso, você vai ser envolvido por situações que vão colocar em xeque a sua fé. E teremos diante de nós uma decisão. Ou obedecemos a Deus e somos fiéis, ou desobedecemos e nos afastamos da sua palavra e da sua realidade. O texto segue em Lucas, eu acho impressionante os detalhes que Lucas ele aponta. Além de médico, foi um grande historiador. O dia que eu ver ele na glória, eu vou dar um abraço e espero não atravessar do outro lado, né? Abraçar, atravessar do outro lado. E vou elogiar, falar, olha, obrigado, Lucas, pelos detalhes que você registrou. O texto diz lá na sequência que Jesus fecha o rolo, eram os pergaminhos, com a Torá e com o livro dos profetas. Ele fecha o rolo de Isaías, entrega para o assistente, olha para o público. Tenta imaginar a cena, irmãos. Sinagoga era um lugar cheio do quê? Gente religiosa, cujas tradições da religião excluíam o próprio Deus. Como a religião é perigosa, irmãos. Como a religiosidade é perigosa. Porque além de nos afastar de Deus, principalmente dele, a religiosidade nos afasta das pessoas. Jesus fecha o rolo, entrega o assistente, olha para o público, fica imaginando. E diz, olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Não sei se ele continuou ali, se ele virou as costas. Até sábado que vem, galera. Mas o texto diz que depois que ele entrega o rolo e faz esse comentário extraordinário, dizendo, olha, as escrituras se cumpriu porque eu estou aqui, eu sou esse libertador. O texto diz, eu fico tentando imaginar, irmãos, nas entrelinhas, a cena, um olhando para o outro. Pera lá, não é esse filho do carpinteiro? Ué, o pai dele não está conosco aqui no vilarejo, a gente não vê ele por aqui todos os dias, não é filho de Maria? Como assim? Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. E eu quero então fechar. Pode dar sequência no slide, por favor. Pensando numa possível aplicação ou contextualização desse texto para nós hoje, irmãos. Isso é uma tarefa, um exercício exegético difícil de fazer. Surgem algumas perguntas fundamentais que a gente precisa. Eu vou lançar essas perguntas para vocês. Porque em algum momento, como igreja, em algum momento da caminhada, nós precisamos começar a pensar e agir a partir dessas questões. Aliás, eu fiquei pensando e fiz questão de registrar que nós vamos perceber que surgem mais dúvidas do que respostas. E que essas dúvidas, elas são muitas vezes muito difíceis de serem respondidas na prática. E quando eu lembro disso, irmão, sabe o que eu penso? Que a igreja, ela encontra e ela vai encontrar as respostas que ela precisa em Deus.
E quando nós formos para Deus buscar as respostas de tantas perguntas e questionamentos que nós temos e desafios que nós temos como igreja pela frente, nós vamos nos lembrar que nós somos completamente dependentes de Deus. Ele é a fonte, queridos. Nós precisamos buscar nele. Mas nós também precisamos nos sentar como corpo de Cristo, como família, e pensar nos desafios que nós teremos pelos próximos anos. E dentre alguns destaques, antes de lançar as perguntas para você começar a pensar junto comigo, eu pontuo que nós aprendemos que através da experiência dos israelitas, que Deus o tempo todo envia, levanta profetas e outras nações, porque no fundo Deus estava chamando para si a nação de Israel. No fundo Deus estava revelando o seu profundo amor por aquele povo. A nação, irmãos, havia se perdido, se distanciado de Deus e da sua lei. E Deus age para resgatar o seu povo, para restaurar o seu povo, para conduzi-los em liberdade e crescimento. E quando eu estava lembrando disso, eu me lembrei que a igreja precisa tomar cuidado para não se contaminar com as práticas pecaminosas desse mundo e nos distanciarmos de Deus. Irmãos, é impressionante, eu falo isso com tristeza, com peso no coração, mas é impressionante o quanto das características do mundo negativas têm entrado pela porta da frente da igreja e têm se instalado entre nós. Nós vivemos num mundo, num período chamado, conhecido pelos estudiosos como período de secularismo, onde cada vez mais na existência do ser humano, olha só, deveria ser o contrário, mas onde cada vez mais no desenvolvimento da história, o homem tenta excluir Deus da sua vida. E nós, como igreja, como família de Deus, nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. O secularismo é perigoso, mas tem um outro perigo iminente, muito perigoso para a igreja, chamado relativismo. Eu sei que é um conceito que abre um leque, uma janela para pensar muitas coisas. Não, eu nem estou aqui para fazer isso, mas para alertar a igreja a tomar cuidado com essas coisas. Porque entre nós, no meio do povo de Deus, há pessoas que tentam relativizar os princípios absolutos da palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, tudo é permitido em nome do amor. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós vamos nos afastando dos pilares fundamentais da fé que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. Nós precisamos tomar cuidado. E um outro ponto que eu fiquei pensando antes de entrar no versículo 2, se fazer uma possível aplicação, é que Deus quer ver seu povo livre para servi-lo e viver os seus propósitos. Jesus nos resgatou para nós sermos livres, irmãos. E nós precisamos tomar cuidado para não ser um filho pródigo, perdido dentro da sua própria casa. Lembra de Lucas capítulo 15? Na parábola do filho pródigo, filho perdido dentro da própria casa. Porque Deus nos chamou e nos resgatou para sermos um povo livre. Aleluia!
E aí o verso 2, o que está escrito lá? Amplie a tenda. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, aguenta um pouco, o pastor está terminando. Fala para ela, aguenta aí. Cochila não. E fala assim para ela, amplia a sua tenda. Que mais? Estende bem as cortinas. Pode falar para ele, estenda bem as cortinas. Estica as cordas, firme as suas estacas. Porque isso está apontando, irmãos, preste atenção, para o tipo de crescimento que Deus proporcionaria para a nação de Israel. Um crescimento amplo e muito expressivo. Aumenta a tenda, estica a corda. Porque o que eu vou fazer está além do seu pensamento e além do seu alcance. Olha o versículo 3 na NVT. Pois logo você transbordará para todos os lados. Os seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. E isso me levou a pensar, dentre algumas coisas. Pode seguir, acho que tem algumas perguntas para a gente pensar. Isso, obrigado. Me levou a pensar algumas coisas, dentre elas, irmãos, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, que a igreja precisa se preparar para esse crescimento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se eu não cresce, eu não estaria aqui proclamando a palavra de Deus para vocês. A igreja, vou repetir, precisa se preparar para o crescimento que vem pela frente. Amém? E esse crescimento passa necessariamente por um processo de restauração e reestruturação. Porque tenda tem a ver com estrutura. Corda tem a ver com estrutura. Estacas tem a ver com estrutura. E diante disso, ficam algumas questões para a gente começar a pensar. Primeira, quais são as áreas que a igreja precisa de restauração? Sabe o que eu vejo, irmãos? Nesse tempo que Deus está chamando, resgatando a igreja de volta para si. Porque pelo seu amor, lembra que eu falei? Me referindo à nação de Israel, quando a gente começa a se desvirtuar do caminho, por amor, o que Deus faz? Ele nos chama para si. Quais são as áreas que a igreja precisa de restauração? Na obediência aos fundamentos da palavra de Deus? Conhecemos, às vezes de capa a capa, mas em obediência. Na santificação, no cumprimento da missão de Deus, quais são as áreas que a igreja precisa de restauração? Na oração, no serviço lá fora, no mundo, na vida em comunidade. Quais são as áreas, irmãos, que a igreja precisa de restauração? 2, qual a visão da igreja em relação aos propósitos de Deus? Tem um poeta, não vou lembrar o nome dele, mas que disse uma coisa muito interessante. Ele diz que nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Qual a visão da igreja
em relação aos propósitos de Deus? É uma visão limitada, reduzida, ou é uma visão ampliada? A estrutura que nós estamos fundamentados tem sido útil no contexto atual em que vivemos? Lembra que eu falei que surgem mais perguntas do que respostas? No mundo de respostas imediatas e prontas, na vida da igreja não é assim, irmãos. Na vida da igreja, frente aos desafios do mundo, nós nos deparamos com as perguntas. Em algum momento nós vamos precisar encarar os desafios de frente e nos posicionar diante deles. E por último, qual o significado de ampliar a tenda, esticar as cordas e firmar as estacas para a igreja hoje? O que Deus está falando para nós? Que tipo de crescimento Deus espera concretizar na sua igreja, irmãos? Um crescimento profundo, enraizado na sua palavra, ou um crescimento superficial? Um crescimento onde o alicerce da casa é construído sobre a rocha ou sobre a areia? Ah, pastor, mas sobre a areia, qualquer ventinho que dá, derruba a casa. Pois é. Mas e a casa que está construída na rocha? Ela cai com as tempestades? Onde estão os alicerces da igreja? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. E eu gostaria que você, em algum momento, parasse e pensasse nisso que Deus tem falado conosco. Feche os seus olhos por um instante. As pessoas que vão acompanhar depois, espero que através da palavra de Deus você seja encorajado e ministrado, e seja levado a refletir mesmo, a pensar na sua fé, na sua vida, na sua conduta cristã, e a pensar nos desafios que a igreja tem pela frente. E nós que estamos aqui, irmãos, eu gostaria que você, por um momento, pensasse